História: o sussurro do edifício Liberata Pasquale. Canal: Rastros do Medo. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar em um mistério que assombra a cidade de São Paulo. Um enigma de concreto e escuridão que se ergue imponente na Avenida Radial, leste, na Moca. Estamos falando do edifício Liberata Pasquale, um gigante adormecido que guarda segredos macabros em cada um de seus andares vazios. Esqueçam o que vocês pensam sobre prédios abandonados. O Liberata Pasquale não é apenas um esqueleto de concreto, ele é um eco do passado, um portal para uma dimensão onde o tempo se retorceu e o medo encontrou seu lar definitivo. Eu sei. O que vocês estão pensando? Mais um prédio abandonado, mais uma história de fantasmas. Mas o Liberata Pasquale é diferente. Sua aura de desolação é tão palpável que você sente o ar rarefeito, a poeira que se acumulou por décadas e o peso de cada vida que um dia habitou ali. Dizem que, em algumas noites, quando o silêncio é quebrado apenas pelo ronco distante dos carros, é possível ouvir sussurros. Não são vozes, mas sim sussurros. E para quem se atreve a parar e escutar, esses sussurros parecem carregar um lamento, uma súplica silenciosa. A história do edifício Liberata Pasquale é tão nebulosa quanto a névoa que às vezes o encobre. Nas manhãs frias de São Paulo, oficialmente foi abandonado devido a problemas estruturais e disputas legais complexas. Mas quem realmente conhece, quem já passou noites insones pensando nos mistérios da cidade, sabe que há algo mais profundo, algo muito mais sombrio, por trás daquele silêncio ensurdecedor. Dizem que o prédio foi construído sobre um antigo cemitério indígena, um terreno sagrado, profanado pela ganância. Outros afirmam que uma tragédia terrível, mantida em segredo pelas autoridades, foi o verdadeiro motivo do abandono. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o Liberata Pasquale guarda uma energia que transcende o tempo, uma força que te puxa para dentro de seus abismos. Nosso protagonista nessa jornada rumo ao desconhecido é Pedro Lourenço, um estudante de arquitetura da Universidade Mackenzie, conhecido por sua curiosidade insaciável e por uma mente que sempre busca desvendar os mistérios por trás das estruturas urbanas. Pedro não era de dar ouvidos às superstições, mas o Liberata Pasquale era diferente. A imponência do prédio, sua localização estratégica, a forma como se erguia como uma cicatriz na paisagem da Muca, tudo isso o intrigava. Ele havia passado inúmeras vezes pela Radial Leste, sempre com os olhos fixos nas janelas escuras, imaginando as histórias que aquelas paredes de concreto poderiam contar. Em seu grupo de amigos, Pedro era o único que ousava sequer pensar em se aproximar do Liberata. Sua colega, Mariana Campos, uma estudante de História da USP, era a voz da razão, sempre o alertando sobre os perigos de se aventurar em lugares assim. Ela era cética, mas também tinha um fascínio por lendas urbanas, e o Liberata Pasquale era, sem dúvida, a lenda mais viva de São Paulo. E por último, o terceiro membro do grupo, Lucas Almeida, um aspirante a cineasta do Senac, que via em cada mistério urbano um potencial roteiro para seu próximo curta-metragem de terror. Lucas era o mais destemido, ou talvez o mais imprudente, sempre com sua câmera na mão, pronto para registrar qualquer coisa que pudesse virar conteúdo. A obsessão de Pedro pelo Liberata Pasquale começou a crescer, depois de uma aula sobre arquitetura abandonada. Ele apresentou um projeto sobre o edifício e a forma como seus professores reagiram, com uma mistura de fascínio e preocupação, apenas alimentou sua determinação. Ele passou semanas pesquisando, mergulhando em artigos de jornais antigos, registros de imóveis e até mesmo fóruns online obscuros onde as lendas urbanas sobre o prédio se misturavam com boatos e teorias da conspiração. Em uma dessas buscas, Pedro encontrou uma reportagem antiga, datada de 1988,
sobre o desaparecimento de uma família inteira, os Silva Bastos, que vivia no 12º andar do Liberata. A matéria era vaga, falava em misterioso sumiço, sem vestígios, investigações inconclusivas. Mas a foto da família, sorridente em uma moldura de prata, grudou na mente de Pedro. Havia algo nos olhos da matriarca, Dona Liberata Pasquale Bastos, que parecia suplicar por algo, um pedido de ajuda que ecoava através das décadas. Foi essa história, a do desaparecimento dos Silva Bastos, que selou o destino de Pedro. Ele sentia que havia algo ali, uma verdade oculta sob a poeira e o esquecimento. E assim, em uma noite fria de junho, com a promessa de que seria apenas uma exploração rápida e segura, Pedro convenceu Mariana e Lucas a acompanhá-lo até o edifício Liberata Pasquale. A noite estava escura, sem lua, e uma fina garoa caía sobre São Paulo, tornando as ruas úmidas e refletindo as luzes distantes da cidade. A Avenida Radial Leste, normalmente pulsante de vida, parecia estranhamente silenciosa naquela altura da madrugada. O Liberata Pasquale se erguia diante deles, uma silhueta imponente e ameaçadora contra o céu cinzento. As janelas, como olhos vazios, pareciam observá-los. O portão de ferro, enferrujado e retorcido, estava entreaberto, como se convidasse ou talvez desafiasse. Mariana, com sua lanterna na mão, hesitava. "Pedro, tem certeza disso? É perigoso. E se alguém nos pegar aqui?" Sua voz tremia, mas não era apenas de frio. Havia um medo genuíno em suas palavras. Pedro, com sua mochila nas costas e um misto de adrenalina e apreensão no peito, respondeu: "Relaxa, Mari. A gente só vai dar uma olhada, ver o que tem lá dentro. Ninguém vai nos pegar. E o Lucas vai estar filmando tudo, pro caso de a gente encontrar algo realmente interessante." Lucas, já com sua câmera ligada e a lente apontada para o prédio, estava visivelmente animado. "Imagina a audiência, Pedro. A gente pode ser os primeiros a desvendar o mistério do Liberata." Seus olhos brilhavam com a promessa de uma grande história. A entrada do edifício era um poço de escuridão. O cheiro de mofo e decomposição era sufocante, misturado com um odor metálico e indefinível que parecia impregnar as paredes. O ar era pesado, denso, como se o tempo tivesse parado ali décadas atrás. O lobby, que um dia fora grandioso, estava em ruínas. Pedaços de gesso caíam do teto, as colunas estavam rachadas e o chão era coberto por uma espessa camada de poeira e detritos. Os elevadores estavam parados, as portas abertas revelando poços escuros e assustadores. Pedro apontou sua lanterna para o quadro de avisos, quase ilegível, mas onde ainda se podia discernir algumas letras soltas. Aqui era o coração do prédio, ele murmurou quase para si mesmo. Dá para sentir a vida que existia aqui antes. Lucas, com sua câmera, filmava cada detalhe, cada sombra. Isso é demais, Pedro. O clima é perfeito. Dá para sentir a vibração do lugar. Enquanto caminhavam pelo lobby, um rangido agudo vindo do fundo do corredor fez com que os três parassem abruptamente. O som parecia vir das profundezas do prédio, um lamento metálico que ecoou nas paredes. Mariana apertou o braço de Pedro. "O que foi isso?" Sua voz era um sussurro. "Deve ser o vento." Pedro tentou racionalizar, mas seu coração batia mais. Rápido! Ele sabia que não era o vento. Eles decidiram subir pelas escadas de emergência. A cada degrau, o ar ficava mais denso, mais carregado de uma energia estranha. A poeira que se erguia a cada passo parecia dançar nas luzes das lanternas, criando formas fantasmagóricas. As paredes estavam sujas, pichadas com símbolos estranhos que pareciam sem sentido, mas que de alguma forma provocavam um arrepio na espinha. No 5º andar, Pedro parou. "Olhem isso!" Ele apontou sua lanterna para uma porta de apartamento
que estava estranhamente intacta, diferente das outras que estavam arrombadas ou semi-destruídas. A porta tinha um número, 504, e parecia ter sido lacrada de alguma forma. Um cadeado enferrujado, preso a um pedaço de corrente, pendia frouxamente na maçaneta. "É estranho", Mariana comentou. "Por que só essa porta estaria assim?" Lucas, sempre o mais audacioso, se aproximou. "Vamos arrombar. Deve ter algo interessante lá dentro." Pedro, que era mais cauteloso, hesitou. "Não sei, Lucas. Pode ser perigoso." Mas a curiosidade venceu o medo. Com um pouco de esforço e algumas ferramentas que Pedro havia trazido, eles conseguiram quebrar o cadeado e abrir a porta. O apartamento 504 era como uma cápsula do tempo. A mobília estava coberta por lençóis brancos empoeirados, as cortinas estavam rasgadas e balançavam levemente com o vento que entrava pelas janelas quebradas. O cheiro de mofo era ainda mais forte ali, misturado com um aroma doce e estranho, quase floral, mas com um toque de podridão. Enquanto Pedro e Lucas exploravam a sala de estar, Mariana notou algo estranho na parede oposta. Uma mancha escura, quase imperceptível na penumbra, parecia escorrer da altura do teto até o chão. Ela apontou sua lanterna. Não era apenas sujeira, parecia sangue seco. E ao lado da mancha, como se tivesse sido escrita com um dedo empoeirado, havia uma única palavra: volte. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Mariana. "Gente, olhem isso!" Sua voz era um sussurro assustado. Pedro e Lucas se aproximaram e o silêncio preencheu o ambiente. A mancha de sangue, a palavra escrita, tudo contribuía para uma atmosfera de terror que eles nunca haviam experimentado. "Isso não é brincadeira", Lucas murmurou, sua voz menos confiante do que o habitual. De repente, um barulho alto vindo do andar de cima fez com que todos pulassem. Parecia o som de algo pesado sendo arrastado. O som se repetiu, mais forte, mais... E o próximo? Era como se algo estivesse se movendo ou alguém no andar de cima. "Vamos sair daqui", Mariana disse, sua voz firme agora, a urgência substituindo o medo. Mas Pedro, com sua mente investigativa, sentiu um chamado. "Não, precisamos ver o que é isso. Pode ser importante." Lucas, dividido entre o medo e a sede por conteúdo, concordou com Pedro. É agora ou nunca. Eles subiram mais um lance de escadas, o barulho no andar de cima se tornando mais distinto, mais perturbador. Parecia haver uma melodia abafada, quase um canto, misturada com o arrastar. Quando chegaram ao 6º andar, a visão que os aguardava fez com que o sangue gelasse em suas veias. O corredor estava completamente escuro, exceto por uma luz bruxuleante que vinha de um dos apartamentos. A melodia era mais clara agora, um canto de ninar infantil, mas com uma estranha distorção, quase um lamento. Pedro foi o primeiro a se aproximar, com Mariana e Lucas logo atrás. A porta do apartamento estava aberta, e a luz bruxuleante vinha de velas espalhadas pelo chão. No centro da sala, um berço antigo estava no meio de um círculo de bonecas de pano, todas com os olhos de botões fixos no centro. E ali, no berço, não havia um bebê, mas sim um boneco de pano empoeirado e desfigurado, com um pedaço de tecido rasgado em um dos olhos, pendurado frouxamente. E o canto de ninar vinha do nada, parecia ecoar das paredes, do ar. Foi então que eles viram, no canto da sala, agachada no chão, uma figura, uma mulher. Seus cabelos eram longos e brancos, emaranhados, e ela vestia um vestido branco, sujo e rasgado. Ela estava balançando-se para frente e para trás, embalando algo invisível em seus braços, e o canto de ninar vinha dela. Seus olhos, quando ela os levantou para encará-los, eram vazios, sem vida, mas carregavam uma profunda tristeza. Era Dona Liberata Pasquale Bastos, a matriarca da família desaparecida. Um grito abafado escapou dos lábios de Mariana.
Lucas, paralisado, deixou a câmera cair no chão com um baque seco. Pedro, embora aterrorizado, sentiu uma pontada de compaixão. A mulher não parecia ameaçadora, ela parecia quebrada. De repente o canto parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o canto em si. A mulher, Dona Liberata, levantou-se lentamente, seus movimentos rígidos e antinaturais. Ela olhou para eles, seus olhos vazios se fixando em Pedro. Ele voltou, ela murmurou, sua voz rouca e fantasmagórica. O homem da sombra. Ele voltou para levar mais um. Pedro, sentindo um calafrio percorrer seu corpo, perguntou, sua voz trêmula. Quem? Quem voltou? A mulher estendeu a mão trêmula, apontando para o fundo do corredor. Ele está esperando, na sala de espelhos. Lucas, recuperando-se do choque inicial, pegou a câmera e começou a filmar novamente, suas mãos ainda tremendo. Mariana puxou Pedro pela jaqueta. Pedro, vamos embora, por favor. Mas a curiosidade de Pedro, misturada com a compaixão pela mulher e o desejo de desvendar o mistério, o impedia de sair. Ele sentiu que estava prestes a descobrir algo crucial. Mulher, então, começou a sussurrar novamente. Mas desta vez, as palavras eram mais claras, embora ainda carregadas de dor. Ela começou a contar a história do homem da sombra, um morador do edifício, um homem que ninguém conhecia, mas que sempre esteve lá, observando. Ele se alimentava da tristeza, do desespero, e ele havia levado sua família, um por um, começando pelo seu pequeno filho, o bebê que ela embalava no berço. A cada palavra da mulher, a atmosfera do apartamento ficava mais pesada, mais sufocante. O ar parecia vibrar com a dor e o medo. Ele quer você, Pedro, a mulher sussurrou, aproximando-se lentamente. Seus olhos vazios pareciam ver além da carne e osso, penetrando na alma de Pedro. Ele gosta dos que são curiosos, dos que se aventuram onde não devem. O corpo de Pedro gelou. Ele sentiu uma presença atrás dele, uma sombra que parecia se estender pelo corredor. Um frio intenso o envolveu, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Ele se virou lentamente e ali, no final do corredor, pairando no ar, havia uma silhueta alta e esguia, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam duas brasas no escuro. Não tinha feições, apenas uma forma humana disforme e ameaçadora. Era o homem da sombra. Mariana soltou um grito de horror. Lucas, apesar do medo, continuava filmando, sua câmera tremendo em suas mãos. A criatura começou a se mover em direção a eles, flutuando silenciosamente pelo corredor. A cada centímetro que se aproximava, o ar ficava mais denso, mais opressivo. Pedro, com um lampejo de coragem que não sabia que possuía, agarrou Mariana e Lucas. Corram, agora! Eles saíram do apartamento correndo pelas escadas abaixo, o som dos próprios passos ecoando nos andares vazios. O grito da mulher, o canto distorcido, o sussurro do homem da sombra, tudo parecia persegui-los, ecoando em suas mentes. Quando chegaram ao lobby, ofegantes, o portão de ferro que estava entreaberto agora estava fechado, e um barulho metálico e estrondoso reverberou pelo prédio. Era o som do portão se fechando, selando sua fuga. Estamos presos, Mariana exclamou, o pânico tomando conta de sua voz. Pedro tentou abrir o portão, mas estava trancado. Ele olhou para Lucas. A gente precisa de um plano. Não podemos ficar aqui. Lucas, ainda filmando, apontou a câmera para o portão. A gente pode tentar outra saída. Tem o estacionamento dos fundos. Eles correram para os fundos do prédio, atravessando corredores escuros e salas que um dia foram escritórios, agora cobertas de teias de aranha e entulho. O som do arrastar de algo pesado no andar de cima parecia seguir cada movimento deles. E o sussurro parecia estar em todos os lugares, vindo das paredes, do chão, do ar.
De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar, enfraquecendo e se apagando. A escuridão total os engoliu. O pânico se instalou. "Minha lanterna morreu!" Mariana exclamou. "A minha também!" Lucas disse. Pedro tentou acender a sua, mas nada. Eles estavam na escuridão completa, cercados pelo silêncio opressor do Liberata. Pasquale. E então, do meio da escuridão, uma risada. Não era uma risada humana, mas sim um som gutural, arrepiante, que parecia vir do fundo da garganta de uma criatura. A risada ecoou, preenchendo cada canto do prédio, fazendo com que as paredes parecessem tremer. "Ele está brincando com a gente", Lucas sussurrou, sua voz cheia de desespero. Pedro, com um resquício de coragem, tentou manter a calma. "A gente tem que se mover, devagar, para não fazer barulho." Eles tatearam as paredes, tentando encontrar o caminho. Cada passo era uma aposta, cada sombra uma ameaça. O cheiro doce e podre se intensificou, sufocante. Mariana, que estava à frente, soltou um grito abafado. "Cuidado! Tem alguma coisa aqui!" Pedro tateou o chão e sentiu algo pegajoso, úmido. Ele acendeu a tela do seu celular, usando a pouca luz para ver o que era. Sangue. O chão estava coberto de sangue, e ali, espalhado, havia um tapete de brinquedos infantis, bonecas sem olhos, carrinhos amassados, um urso de pelúcia rasgado. Terror se apoderou deles. Eles estavam em uma sala que parecia ser um quarto infantil abandonado, mas agora macabro. A risada se repetiu, mais próxima, mais alta. E então, do canto da sala, a silhueta do homem da sombra começou a se materializar, seus olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. Pedro sabia que não podiam fugir. Eles estavam encurralados. Ele puxou Mariana e Lucas para trás de uma mesa virada, esperando que a criatura não os visse. Mas o homem da sombra parecia senti-los. Sua presença gélida invadia o cômodo. A criatura começou a se aproximar da mesa, seus movimentos lentos e deliberados. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pela respiração ofegante dos três. De repente, a figura parou. Parecia estar ouvindo algo. E então, um som, um lamento distante, quase um gemido que vinha do andar de cima. Era a voz de Dona Liberata. O homem da sombra virou-se, seus olhos vermelhos piscando na escuridão. Ele hesitou por um momento, como se estivesse dividido. E então, com um silvo baixo e gutural, ele se dissolveu na escuridão, sua presença sumindo como fumaça. Pedro, Mariana e Lucas esperaram em silêncio por um longo momento, até que a ausência do homem da sombra fosse palpável. O alívio foi tão grande que os três desabaram no chão, exaustos e tremendo. Ele se foi. Lucas sussurrou, a voz embargada. Pedro, levantando-se com dificuldade, pensou no lamento de Dona Liberata. Seria ela, de alguma forma, a guardiã do prédio, a protetora das almas que foram levadas pelo homem da sombra? Eles sabiam que tinham que sair dali. Eles voltaram, tateando o caminho até o portão principal. Para a surpresa deles, o portão estava aberto. A luz fraca do amanhecer começava a atingir o céu de um cinza pálido. Eles saíram do edifício Liberata Pasquale, cambaleando, o ar puro da Radial Leste parecendo um bálsamo em seus pulmões. A cidade começava a acordar, e o ronco distante dos primeiros carros parecia a melodia mais reconfortante que eles já haviam ouvido. Nenhum deles proferiu uma palavra no caminho de volta para casa. O trauma do que haviam presenciado era tão profundo que as palavras pareciam vazias. Nos dias que se seguiram, Pedro não conseguiu parar de pensar no edifício Liberata Pasquale. Ele havia prometido a Mariana e Lucas que nunca mais voltaria lá, mas o mistério o perseguia. Ele sabia que a história da família Silva Bastos era apenas a ponta do iceberg, e a figura de Dona Liberata, presa em sua dor eterna, assombrava seus sonhos. Ele continuou sua pesquisa, agora com uma nova perspectiva.
Ele procurou por outros relatos de desaparecimentos na Muca, por histórias de pessoas que simplesmente sumiram sem deixar rastros. E o que ele encontrou foi perturbador. Havia um padrão. Pessoas que se mudavam para a região, especialmente para edifícios mais antigos, e que depois simplesmente evaporavam. Pedro também passou a observar o edifício Liberata Pasquale de longe de seu apartamento, que tinha uma visão distante do prédio. Ele notou que, em algumas noites, uma luz fraca e bruxuleante podia ser vista no 6º andar, no mesmo apartamento onde eles haviam encontrado Dona Liberata. E às vezes ele jurava ouvir um lamento distante, carregado pelo vento, que parecia vir do prédio abandonado. Mariana, por outro lado, estava determinada a esquecer o que havia acontecido. Ela jogou fora todas as suas anotações sobre lendas urbanas e se recusou a falar sobre o Liberata Pasquale. Ela havia sido a mais assustada e o trauma a havia transformado. Lucas, no entanto, havia encontrado o conteúdo que tanto buscava. As imagens tremidas de sua câmera, as gravações de áudio dos sussurros e da risada gutural, e o momento em que a figura do Homem da Sombra apareceu, tudo isso era material para um filme de terror autêntico. Ele passou meses editando as imagens, criando uma atmosfera ainda mais horripilante com efeitos sonoros e uma trilha sonora perturbadora. Quando o curta-metragem de Lucas, intitulado O Sussurro da Muca, foi lançado em um festival de cinema independente, ele causou um alvoroço. Críticos e público ficaram aterrorizados, e a história do edifício Liberata Pasquale começou a se espalhar, não mais como uma lenda urbana, mas como uma história real de horror. Mas Pedro sabia que o filme de Lucas, por mais aterrorizante ou que fosse, não capturava toda a verdade. Havia uma tristeza, uma dor inerente à história de Dona Liberata que o filme não conseguia transmitir. E a presença do Homem da Sombra, ele sabia que a criatura não havia sido derrotada, apenas adiada. Um dia, enquanto caminhava pela Moca, Pedro se viu parado em frente a um café antigo, o Cantinho da Muca, um lugar que parecia ter parado no tempo. Ele entrou e o cheiro de café fresco e pão de queijo o envolveu. Sentou-se em uma mesa e pediu um café. A atendente, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, o reconheceu. Ela era Dona Clara, uma moradora antiga da Muca que havia testemunhado décadas de histórias da região. Ela já havia visto Pedro, em outras ocasiões, pesquisando sobre o bairro. Você é o rapaz que estuda o edifício Liberata Pasquale, não é? Dona Clara perguntou com um sorriso triste. Pedro acenou com a cabeça. Sim, sou eu. É uma história triste, meu filho. Ela disse, sua voz suave. Aquela família, os Silva Bastos, eram pessoas boas, eram meus vizinhos. Eu via o menino, o pequeno Miguel, tão alegre. Sumiram de uma hora para outra. Ninguém entendeu. Pedro sentiu um nó na garganta. Dona Clara, a senhora sabe de alguma coisa? Algo que não foi divulgado? Dona Clara hesitou por um momento. Depois olhou para Pedro, seus olhos cheios de uma sabedoria antiga. Aquele prédio... Ele tem um espírito ruim, meu filho. Não é um fantasma. É algo mais antigo, uma coisa que se alimenta da infelicidade. Os índios daqui, muito antes de tudo isso ser cidade, já sabiam. Eles diziam que essa terra tinha uma sombra, uma coisa que roubava a alegria das pessoas. E o Liberata Pasquale foi construído bem em cima dessa sombra. Pedro sentiu um arrepio. A teoria do cemitério indígena era mais do que uma lenda e o Homem da Sombra. E Pedro perguntou, a voz quase um sussurro. Dona Clara suspirou. É a manifestação dessa sombra. Não tem nome, não tem forma, só o vazio. Ele se alimenta da dor, do desespero. E ele estava lá muito antes do prédio. O Liberata Pasquale só o trouxe para mais perto. As pessoas se esquecem que a terra tem memória, meu filho, e algumas memórias são escuras demais para serem esquecidas.
A conversa com Dona Clara confirmou os medos de Pedro. O edifício Liberata Pasquale não era apenas um prédio abandonado. Era um foco de uma entidade antiga, uma força sombria que havia se enraizado ali. E a história da família Silva Bastos era apenas uma das muitas tragédias que o Homem da Sombra havia orquestrado. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Pedro continuava sua vida estudando, trabalhando, mas a sombra do Liberata Pasquale pairava sobre ele. Ele não podia esquecer o que havia visto, o que havia sentido. A cada vez que passava pela Radial Leste, ele olhava para o prédio e sentia a presença da criatura e o lamento de Dona Liberata. Uma noite, Pedro teve um sonho. Ele estava no edifício Liberata Pasquale novamente, mas desta vez o prédio não estava em ruínas. Estava novo, vibrante, cheio de vida. Pessoas caminhavam pelos corredores, crianças brincavam. Ele viu a família Silva Bastos felizes, sorrindo. E então a cena mudou. As luzes começaram a piscar, as paredes a rachar e o som de sussurros preencheu o ar. As pessoas começaram a desaparecer, uma por uma, deixando para trás apenas a escuridão e o silêncio. E então ele viu o Homem da Sombra crescendo em tamanho, suas feições distorcidas pelo prazer, enquanto se alimentava da dor e do desespero. Pedro acordou em pânico, suando frio. Ele sabia o que o sonho significava. O Liberata Pasquale estava vivo, não no sentido físico, mas em um sentido mais sombrio. Ele era um ser, uma entidade que respirava e se alimentava. E de alguma forma, ele sabia que a criatura não o havia esquecido. Ele decidiu que precisava fazer algo. Ele não podia deixar que o Liberata Pasquale continuasse a ser um cemitério de almas. Ele sabia que não poderia destruir a criatura, mas talvez pudesse libertar as almas presas ali, incluindo a de Dona Liberata. Com essa determinação, Pedro começou a pesquisar sobre rituais de libertação, sobre formas de banir energias negativas. Ele mergulhou em textos antigos, em lendas folclóricas, em tudo que pudesse dar-lhe uma pista. Mariana, embora relutante, acabou cedendo e o ajudou. Em sua pesquisa, sua curiosidade acadêmica superando seu medo. Lucas, por sua vez, viu nisso a continuação da história, um possível desfecho para o seu documentário. E assim, em uma noite de lua cheia, Pedro, Mariana e Lucas retornaram ao edifício Liberata Pasquale. Desta vez, eles estavam preparados. Pedro carregava consigo um kit de purificação, com ervas, incenso e alguns amuletos que havia encontrado em uma loja esotérica no bairro da Liberdade. Lucas tinha sua câmera, claro, mas também um gerador de luz portátil. E Mariana havia pesquisado sobre plantas com propriedades protetoras, como arruda e guiné, que ela espalhou pelas janelas e entradas. A entrada do prédio parecia mais escura do que nunca, mas eles não hesitaram. Eles acenderam as lanternas e se dirigiram diretamente para o 6º andar, para o apartamento de Dona Liberata. O apartamento 604 estava exatamente como eles haviam deixado, o berço com o boneco de pano. No centro, as bonecas de olhos de botão espalhadas. Mas o canto de ninar não estava lá. Havia um silêncio profundo e perturbador. Pedro começou o ritual. Ele acendeu o incenso, o cheiro doce e amadeirado preenchendo o ar. Ele recitou palavras antigas, palavras que havia encontrado em um livro empoeirado da Biblioteca Mário de Andrade. Ele invocou as forças do bem, pediu proteção e, acima de tudo, pediu a libertação das almas presas ali. Enquanto Pedro realizava o ritual, as luzes das lanternas começaram a piscar novamente. O ar ficou gelado e um sussurro sibilante preencheu o ambiente. Era a presença do Homem da Sombra, irritado, furioso com a tentativa de Pedro de interferir em seu domínio.
As bonecas de pano no berço começaram a se mover, seus olhos de botão parecendo fixar-se em Pedro. Um gemido baixo, quase inaudível, veio do fundo da sala. "Ele está aqui", Lucas sussurrou, a câmera tremendo em suas mãos. Mariana, com um ramo de arruda em cada mão, começou a balançá-los em direção ao sussurro, recitando suas próprias palavras de proteção. O ar se tornou pesado e a silhueta do Homem da Sombra começou a se materializar no canto da sala, seus olhos vermelhos brilhando intensamente. Ele avançou em direção a Pedro, a intenção de atacar clara em sua aura sombria. Pedro, em vez de recuar, ergueu o amuleto que havia encontrado, uma pequena estatueta de São Miguel Arcanjo. Ele recitou as palavras finais do ritual, sua voz firme, apesar do medo. E, então, uma luz branca e brilhante irrompeu do amuleto, atingindo o Homem da Sombra com uma força invisível. A criatura soltou um grito agonizante, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A luz a envolveu e a figura começou a se contorcer, a se dissipar, seus olhos vermelhos piscando descontroladamente antes de se apagarem. O Homem da Sombra desapareceu. O ar voltou a se aquecer. As luzes pararam de piscar. O silêncio reinou, mas desta vez não era um silêncio opressor, mas sim um silêncio de paz. E então, do berço, uma luz suave começou a brilhar. Era a alma do pequeno Miguel, a criança que havia sido levada. E ao lado do berço, a figura translúcida de Dona Liberata apareceu com um sorriso gentil no rosto. Ela olhou para Pedro, seus olhos não mais vazios, mas cheios de gratidão. Ela estendeu a mão, tocou a luz do berço, e a alma de Miguel se uniu à dela. E então, juntas, as duas almas começaram a flutuar para cima, passando pelo teto, em direção ao céu, libertas da prisão do Liberata Pasquale. Pedro, Mariana e Lucas observaram em silêncio, testemunhas de um milagre. As almas presas no edifício Liberata Pasquale estavam finalmente livres. Eles saíram do prédio, o amanhecer tingindo o céu de tons de rosa e laranja. O edifício Liberata Pasquale ainda estava lá, imponente e abandonado, mas a aura de desolação havia diminuído. O ar parecia mais leve, o cheiro de mofo menos sufocante. Pedro sabia que o prédio ainda carregava as cicatrizes do passado, mas a escuridão havia sido dissipada. O Homem da Sombra havia sido banido, ou pelo menos enfraquecido, e as almas presas haviam encontrado a paz. O edifício Liberata Pasquale continua lá, na Avenida Radial Leste, na Muca, um lembrete silencioso de que nem todos os abandonos são definitivos e que algumas histórias de horror podem ter um final, mesmo que não seja o que esperamos. Se você chegou até aqui, é porque o medo te atrai tanto quanto nos atrai aqui no Rastros do Medo. A história do edifício Liberata Pasquale é apenas uma das muitas que assombram os cantos mais sombrios do nosso mundo. Se você gostou dessa jornada pelos corredores do terror, deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar desvendando os mistérios do sobrenatural. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes. E para continuar essa experiência imersiva no mundo do inexplicável, um outro vídeo te espera bem aqui na tela. Prepare-se para mais Rastros do Medo.